Se você não sabe o que olhar para analisar uma empresa, fica perdido com tantos números na sua frente e não sabe filtrar o que é importante de fato para analisar uma empresa, fica comigo até o final do vídeo que hoje eu vou te contar não uma, nem duas, nem três, mas sim 10 indicadores que vão te facilitar e muito na hora de você analisar uma empresa. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Guto, sou administrador de formação e invisto na Bolsa de Valores desde 2014. Criei esse canal para compartilhar com você um pouco da experiência que acumulei durante esse tempo, te ajudar a investir cada vez melhor, com mais segurança e rentabilidade. Se você é aquele tipo de pessoas que quando recebe um balanço patrimonial ou uma DRE ou uma demonstração de fluxo de caixa para analisar, fica até tonto de tantos números, fique tranquilo, vamos resolver esse problema hoje. Você vai sair daqui sabendo o que olhar e não vai ficar perdendo tempo e se preocupando mais com isso. Em finanças, existem diversos indicadores para análise de balanço, porém, antes de começar de fato, eu espero que você entenda que esses demonstrativos financeiros nada mais são do que uma foto de um determinado momento da empresa e que podem ser facilmente manipulados. Ah, Guto, mas você está me falando que eu posso ser enganado analisando um balanço de uma empresa listada na Bolsa de Valores, de capital aberto para o mundo, com auditores internos e externos, assinado ali tudo bonitinho? Pois é, cara, infelizmente temos casos recentes aqui no Brasil que são, no mínimo, muito esquisitos. Eu fiz uma peneiragem ali, passei uma peneira nos indicadores e só deixei aqui aqueles que de fato são os mais importantes e que dificilmente pode sofrer algum tipo de manipulação. Fica comigo e vamos nessa. E o primeiro indicador a ser analisado são as margens da empresa. Só para você ter uma noção da importância desse indicador, ele nada mais é do que a primeira coisa que eu olho em uma empresa depois de conhecer o ramo de atuação. É claro que as margens vão depender do setor que a empresa atua. Se compararmos duas empresas do setor elétrico, por exemplo, sendo uma transmissora e a outra distribuidora de energia, não faz muito sentido, porque certamente a transmissora terá uma margem muito maior do que a distribuidora de energia. Por isso, é importante você comparar banana com banana. Você deve comparar empresas que oferecem os mesmos produtos ou serviços para poder medir qual é melhor. Nesse exemplo, não necessariamente a transmissora de energia era a melhor opção. As margens são típicos indicadores de rentabilidade. Entre elas temos margem bruta, margem operacional e margem líquida. Vamos entender um pouquinho de cada uma agora. A margem bruta funciona da seguinte forma. Pega a receita da empresa, tira os custos de mercadoria vendidas. O que sobra é a margem bruta. Ela mede o percentual de cada real do faturamento que resta após a dedução dos custos de mercadoria vendida. Já a margem operacional funciona de forma parecida. Só que agora será descontado, além dos custos da mercadoria vendida, despesas operacionais, tais como despesas gerais e administrativas, despesas com vendas, depreciação, ou seja, qualquer outra despesa que faz a operação da empresa funcionar. Salários, por exemplo. Aqui só não entram despesas como juros, impostos, dividendos, por exemplo, uma vez que eles não fazem parte da operação da empresa. E a última margem a ser analisada é a margem líquida. Ela é a última linha da demonstração do exercício da empresa e ela vai medir o percentual da receita que sobra depois de deduzir todos os custos e despesas, inclusive despesas com juros e imposto de renda. Vamos agora para o segundo indicador, que é o carregamento da receita e do lucro líquido. Aqui não tem muito o que falar. Basta verificar se a receita está aumentando ano após ano, que é um sinal bem importante. Ninguém gosta de ver a receita estagnada, quem dirá reduzindo. A mesma coisa é o lucro líquido. Se o pessoal já não gosta de ver a receita estagnada ou reduzindo, quem dirá o lucro líquido, que é de fato o que sobra depois de pagar todo mundo. É claro que se deve levar em consideração as condições de mercado e tudo mais. Porém, no geral, o pessoal gosta de ver receitas e lucros crescentes. Vamos agora para o terceiro indicador, que é o endividamento. O endividamento é outro indicador que diz muita coisa sobre o presente e o futuro da empresa. Dependendo do nível de endividamento e do período de amortização da dívida, você pode interpretar se a empresa vai conseguir pagar dividendos nos próximos anos ou não. Para saber se a dívida da empresa está controlada ou não, o mercado gosta de usar a seguinte fórmula:
dívida líquida dividido pelo EBITDA. Para conseguir chegar na dívida líquida, basta você pegar a dívida total da empresa, né, e diminuir pela quantia que ela tem no caixa. O resultado disso será a dívida líquida. Já o EBITDA nada mais é do que o lucro operacional, que falamos no primeiro indicador, né, somados com as contas de depreciação e amortização. Só isso. Agora que você já sabe como conseguir os dados, é só pegar a dívida líquida e dividir pelo EBITDA, e você vai chegar no índice de endividamento da empresa. O mercado costuma dizer que até 3 esse índice é aceitável. Maior do que isso começa a ficar preocupante. E se o índice for negativo, quer dizer que a empresa não tem dívida, ou pelo menos o dinheiro que ela tem no caixa é suficiente para pagar a dívida. Calma que você não vai precisar fazer esses cálculos. Normalmente, as empresas disponibilizam esses índices em seus relatórios. E também na internet tem sites que entregam isso já tudo masticadinho. Eu estou falando somente para você entender como é feito. Vamos agora para o próximo indicador. Melhor do que analisar o histórico de dividendos de uma empresa e ver que são excelentes, é receber grandes dividendos. E não só analisar se os dividendos são bons ou ruins, porque a frequência com que a empresa distribui os proventos também é muito importante. Tem empresas que pagam dividendos uma vez por ano, 2 vezes por ano, tem empresas que pagam provento todos os meses e tem empresas que não pagam dividendos. Tem empresas que anunciam os dividendos e realizam os pagamentos no mês seguinte, por exemplo, que é ótimo, maravilha. Por outro lado, tem empresas que anunciam o dividendo sem colocar a data de pagamento. Nesse caso fica complicado. No mercado tem ótimas empresas que demoram demais para pagar os proventos. Imagina você esperar 1 ano para receber dividendos que a empresa anunciou 1 ano atrás. Chega a dar até agonia. Tem ótimas empresas no mercado cujo único problema é demorar demais para pagar os proventos. Infelizmente. Nesse caso, vai depender da pessoa aceitar a política de distribuição de dividendos da empresa. Vamos agora para o 5º indicador, que é o P sobre VP. O P sobre VP é um dos indicadores que faz parte dos índices de valor de mercado em finanças. Ou seja, ele relaciona o valor de mercado da empresa com um outro indicador, que nesse caso é o valor patrimonial. Para chegar no valor patrimonial por ação, basta pegar o valor patrimonial, né, e dividir pelo número de ações que a empresa possui. Uma vez que você já tem o preço da ação, agora basta dividir o preço da ação pelo valor patrimonial por ação. O resultado de 1,10, por exemplo, significa que a empresa está sendo negociada 10% acima do seu valor patrimonial. Se o resultado for 2, significa que o mercado está aceitando pagar o dobro do seu valor patrimonial. Por outro lado, se o resultado for 0,8, significa que a empresa está com 20% de desconto. Vai depender da pessoa aceitar pagar um valor mais alto do que o valor patrimonial por ação ou não. Em certos casos, compensa, em outros não, cada um com seu julgamento. Vamos agora para o 6º indicador. Outro indicador muito importante que faz parte dos índices de atividade empresarial são os prazos de pagamento e recebimento. Esses prazos vão medir a velocidade com que as contas do balanço se transformam em entrada e saída de caixa. Um bom CFO foca muito nesse tipo de indicador, uma vez que ele ajuda a gerenciar o impacto direto no caixa da empresa. Ter um prazo curto para receber e um longo prazo para pagar é o melhor dos cenários. Por isso que é sempre bom verificar os famosos PMP e PMR, que são os prazos de pagamento e recebimento. Agora vamos para o 7º indicador, conversão de lucro. Outro indicador que faz parte dos índices de atividade empresarial é a conversão de lucro em caixa operacional. Como assim conversão de lucro? Lucro é lucro e ponto final. Se você conhece o mínimo de contabilidade, já deve ter ouvido falar sobre regime de competência e regime de caixa. A empresa, quando realiza uma venda, é obrigada a reconhecer a receita no mesmo período. Isso é o chamado regime de competência. Porém, não necessariamente o dinheiro dessa venda entrou no caixa. Pode ser uma venda a prazo, por exemplo, de 30, 60, 90 dias. E o regime de caixa nada mais é do que quando o dinheiro cai na conta da empresa. E como chegamos nesse indicador, você deve estar se perguntando. Vamos aprender agora. Você pega o lucro operacional da empresa e divide pelo caixa operacional. Simples assim. O percentual da conta vai te mostrar a conversão do lucro em dinheiro que de fato entrou no caixa da empresa. Quanto maior for o índice,
melhor é a conversão do lucro em caixa operacional. Empresas de saúde, como laboratório e hospitais, normalmente têm uma conversão de caixa menor do que uma empresa de energia, por exemplo, uma vez que o ciclo de prestação de serviços e pagamentos entre uma operadora de plano de saúde e o prestador de serviço é muito grande para ser reconhecida. A empresa presta serviço hoje e vai receber sabe lá Deus quando. E qual o problema disso? O problema é que a vida da empresa continua com todos os seus custos e despesas a pagar. Já uma elétrica não deveria ter esse problema, uma vez que o ciclo de prestação de serviço e pagamento é curto, e sem contar que se você não paga a conta de energia, no mês seguinte a energia é cortada, meu amigo. Antes de ir para o 8º indicador, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer receber mais vezes conteúdos como esse, se inscreve no canal. Se inscrevendo, você vai ser notificado sobre os próximos vídeos. E se por acaso o assunto não te interessar, é só deixar de lado. Porém, se o assunto for interessante para você, você vai poder assistir em primeira mão. Recado dado e vamos para o próximo indicador. Capacidade de correção de preços. Na verdade, esse não é exatamente um indicador, mas sim uma capacidade ou poder que a empresa tem de corrigir os seus preços sem sofrer impacto na quantidade de produtos vendidos. Se a empresa tem redução nas vendas quando precisa corrigir os preços dos produtos por causa da inflação, significa que provavelmente essa empresa faz parte de um setor que é muito sensível aos altos e baixos da economia. Ou seja, é uma empresa cíclica que acompanha o crescimento do país. Se o país crescer bastante, muito provavelmente ela vai crescer bastante também. Por outro lado, se a taxa de desemprego subir muito provavelmente essa empresa vai sofrer um pouco mais com isso do que as outras empresas de outros setores. Por isso, é sempre bom escolher empresas com essa capacidade de correção de preços para não passar sufoco no futuro. Seguindo para o 9º indicador, que é o ROI, ou em inglês Return on Equity. Esse é o queridinho da galera. Esse cara vai medir nada mais nada menos do que o retorno do investimento em si. E para calcular ele, basta dividir o lucro líquido da empresa, que foi o seu ganho, pelo patrimônio líquido, que foi de fato o que a empresa investiu. O resultado dessa conta vai ser o famoso ROI. Quanto maior, melhor. O mercado costuma dizer que para compensar o risco, o ROI de uma empresa, para ser bom, deve ser maior do que o custo de oportunidade do investidor, que nada mais é do que a taxa Selic. Para você ter uma noção, um ROI de 16% é considerado um bom ROI nos dias de hoje, uma vez que a taxa Selic está na faixa de 13%. 20% é um ótimo ROI. Acima de 20% é excelente, maravilha. O ROI abaixo da Selic é ruim porque não compensa correr o risco de perder dinheiro se a própria Selic pode te pagar um ROI superior com o menor risco da economia que tem garantia do governo. Seguindo para o próximo indicador, qualidade dos investimentos. Analisar os investimentos da empresa é super importante para ter uma noção dos seus lucros futuros. É primordial o investidor saber se os investimentos que ela fez têm sinergia com a sua operação para um aumento de margem, por exemplo, ou se foi apenas um investimento não estratégico que a empresa fez somente porque encontrou uma oportunidade. Se a empresa investe em um projeto que apresenta um ROI superior ao que ela normalmente apresenta, esse investimento provavelmente será bem visto no mercado. Buscar retornos maiores é sempre bom para a empresa e todo mundo gosta. Portanto, não deixe de dar uma olhada no ROI desses investimentos. Agora que você já consegue analisar uma empresa e saber se ela produz um resultado bom ou ruim, está na hora de aprender qual é o momento correto para comprar ações para receber dividendos. Por isso que eu estou deixando esse próximo vídeo aqui na tela. Dá uma olhadinha nele que vai te ajudar bastante.